E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar aqui, tentar gravar aqui uma videoaula com vocês, certo? Então lembrando vocês que alunos do nono ano, que nós vamos para um novo assunto, não é isso? Que é os seres vivos, genética, evolução e proteção, certo? Um assunto bem interessante, que vai tratar de genética, evolução, muito interessante mesmo. Então peço que vocês façam a leitura. Eu não vou fazer a leitura toda com vocês para que o assunto não fique complexo, mas vamos ler só esse tópico aqui. Você já reparou na quantidade de diferentes seres vivos que existe? Então existe uma série, uma infinidade de seres vivos, são muitos, não é isso? E que uma mesma espécie pode ter cores ou formas diferentes, como as flores dessas imagens. Tá vendo? Então, a mesma espécie com cores diferentes. Isso acontece, a questão de cores acontece também na raça humana, dos animais. Você vê um boi, né? Um boi é branco, é amarelo, é preto, é pintado, é malhado, não é isso? E a mesma espécie. Essas diferenças visuais podem ter origem em fatores ambientais, mas, sobretudo, são influenciados pela genética de cada indivíduo. Então, quando ele fala em genética, os indivíduos eles tendem a ser semelhantes, a ter semelhança com os seus progenitores, ou seja, com seu pai e sua mãe. Todo indivíduo ele carrega na sua carga genética parte do material genético do pai e da mãe. Correto? Então, é natural que o filho, certo? Ele seja parecido geneticamente, ele tem a carga genética parecida com o pai ou com a da mãe, não é isso? O estudo de genética possibilita compreender alguns processos relacionados ao desenvolvimento e à evolução da vida. Além disso, permite entender como as características são passadas de pais para filho. Ou seja, como a gente acabou de dizer, as características são passadas de pais para filho através da sua carga genética. No momento da fecundação, do cruzamento, o indivíduo, no caso dos seres humanos e muitos da espécie animal, ele vai ser fecundado por um óvulo, não é isso? Ou seja, o óvulo vai ser fecundado, o óvulo material genético feminino, o espermatozoide material genético masculino, vão se juntar e vão formar o zigoto, certo? Lembrando que esse zigoto ele tem 50% da carga genética do pai, que veio lá do espermatozoide, e 50% da carga genética da mãe, que veio lá do óvulo. Juntou, fecundou e formou o óvulo, que vai formar o embrião e depois vai formar o indivíduo. É, já os estudos sobre a evolução podem envolver comparações entre as estruturas dos seres vivos presentes no planeta e a análise de que auxiliam na determinação de relações de parentesco. Processo reprodutivo, genético e evolutivo geram a biodiversidade, cuja preservação é de grande importância para a manutenção da vida no planeta. A genética, a evolução e a preservação da biodiversidade são alguns dos assuntos que abordaremos no estudo, não é isso, dessa unidade. Então, gente, quando ele fala aqui em fósseis, você já deve, já ouviu falar em fósseis, né? São restos de animais vegetais que já deixaram, né, já estão mortos, são cadáveres, né, isso você pode ser considerado fóssil, porque já passaram, quando já passaram por processo de decomposição e ficam os restos, que são chamados de fósseis. Evolução, ela é um processo importante, muito importante, porque o ambiente ele tende a mudar as características de alguns seres, correto? E na evolução das espécies, é importante vocês terem em mente que em processo de evolução, os mais aptos, eles estão propensos a prosseguir, correto? Ao contrário que muitas pessoas acabam falando, que só os mais fortes sobrevivem no processo evolutivo, mas esse termo de mais forte, ele está errado, equivocado. Não é os mais fortes que vão sobreviver, não. E sim os mais aptos, aqueles que estão mais sujeitos, que mais aceita as mudanças. Esses sim, eles vão
sobreviver e passar para a próxima geração. Correto? Então, tire da cabeça, quem tiver com essa ideia na cabeça de só os mais fortes sobrevivem, porque esse termo está completamente equivocado. Prosseguindo aqui, nós temos algumas perguntas aqui, ó, rapidinho aqui. Ó. Os animais que conhecemos atualmente possuem parentesco com animais já extintos. Por exemplo, o mamute é o ancestral do atual elefante. Ele, não é isso? Então, o mamute é o atual ancestral do elefante. Em sua opinião, como os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Então, como que eles chegaram a essa conclusão, gente? Então, dá para a gente fazer uma análise? Então, a respeito dessa pergunta, o que a gente pode dizer? Não é isso? O que levou eles a achar que o mamute é um ancestral do elefante? Caso a similaridade entre eles, né, as estruturas morfológicas. Não é isso? Observe que pelas ilustrações que a gente tem hoje dos mamutes, são um pouco parecidos com o elefante, não é isso? Então, a morfologia deles são bem parecida. Além das relações do material genético que se pode ser estudado, certo? A carga genética deles são bem parecidas, não é isso? Essas duas espécies são algumas das semelhanças que a gente pode pegar como exemplo. A outra aqui é uma pergunta mais interessante, bem interessante também. Cite uma maneira de auxiliar na manutenção da biodiversidade. Então, como é que a gente faz para auxiliar que a biodiversidade continue? A gente podemos ver que as biodiversidades, o planeta passa por processos cada vez mais críticos, né, em termos de destruição. Que maneira você acha que poderia ser? Nós poderíamos citar quaisquer atitudes que reduzam a interferência humana no equilíbrio dos ecossistemas. Então, se você citou um exemplo de alguma coisa que reduz o impacto humano causado pela destruição, né, da natureza, já está valendo. Não é isso? Não é isso? Outra coisa, você pode dizer que a gente não deve para evitar, certo? Para que não destrua essa biodiversidade. Você jogar o lixo em locais adequados, vocês não jogar lixo a céu aberto, não jogar lixo na rua, não é isso? Não deixar que os rios sejam contaminados ou sejam mortos, isso é uma atitude, não é isso? Porque uma vez que você joga lixo nas ruas, vai parar no rio, que vai destruir o rio, não é isso? Vai poluir. Esse lixo vai chegar nos mares, não é isso? Vai poluir o ambiente, não é isso? Todo o ambiente aquático. Essa poluição, certo? Esse lixo traz muitas bactérias, muitos micro-organismos para um ambiente onde não tinha, que vai alterar esse ambiente e essa alteração ela não vai ser benéfica para esse novo ambiente, não é isso? Então, continuando aqui, as florzinhas aqui que a gente está vendo, não são iguais, tá vendo? Embora sejam da mesma espécie, as cores são diferentes. Continuando, nós temos aqui uma infinidade de fotografias. Isso aqui também mostra a diferença, nem só as diferenças, embora tenho certeza que todos vocês pensam assim também, mas a cor da pele não interfere no caráter de ninguém. Correto? Ontem mesmo o atacante brasileiro Neymar acusou um adversário na Itália, não é isso? Na Itália não, desculpa, na França, de racismo. Ele ficou puto da vida lá porque o cara praticou racismo lá. E ninguém gosta de ser ofendido, principalmente pela sua cor, não é só a cor da pele, porque a cor da pele não interfere em nada. Então, nós temos pessoas de vários gêneros, de várias idades aqui, não é só? As cores são diferentes também, então nós temos aqui esse quadrograma. Continuando aqui, para ser mais específico, observa aqui, essas espécies aqui, europeia, nem só, que se acha nobre, né? A maioria. Ameríndios, nesse caso aqui nós estamos na América, não é isso? Na América do Sul, especificamente aqui na América do Sul. Aqui no Brasil, esse mapa aqui é bem parecido com o mapa do Brasil, então mostra a nossa miscigenação de americano com índio, de europeu e de africano. Por isso que a população brasileira tem diversas tonalidades de cor de pele. Certinho? Então forma a miscigenação do Brasil.
Isso não tem, não é um fator que vai melhorar, certo? A cor da pele não vai deixar ninguém mais digno ou menos digno, não. É o caráter que faz a pessoa, é isso? Então, comentando aqui rapidinho sobre essas questões aqui, ó, temos três questões aqui. Observe novamente as fotografias das pessoas, com quem você mais se parece, descreva as características que considerou para estabelecer essa semelhança. Isso aqui é uma resposta extremamente pessoal, porque vamos pegar aqui o exemplo de alunos do nono ano. Glauber, por exemplo, a cor da pele dele, não é isso? É diferente da cor da pele de outros alunos, não é isso? Ou seja, ele é bem clarinho, Kaique, bem clarinho, correto? Nós temos outros alunos aí que a cor da pele não é a mesma de Glauber, de Kaique, mas isso não torna Kaique e Glauber nem superior e nem inferior a outras pessoas. Eu, por exemplo, minha cor de pele é bem mais escura do que a cor da pele de Glauber e de Kaique. Estou citando Glauber e Kaique aqui, porque foi dois alunos que veio na cabeça. Esse fica mais na frente, não é isso? Podemos citar também o Cauã Rocha, não é isso? Cauã, a pele dele é bem parecida com a pele minha, nós somos mais moreninhos, né, Cauã? Então, a gente, por ter uma pele mais morena, a gente não, a pele morena, né, não torna a gente inferior a ninguém. Nós somos uma mistura aqui, ó, uma miscigenação de europeu, índio e de africano, que formou a população brasileira. Então, essa resposta do número 1 aqui é extremamente pessoal. Qualquer um pode dar sua resposta lá, desde que seja uma resposta digna, ok? A número 2. Por que podemos dizer que não existe raça humana? Ou seja, gente, questão de dizer nós podemos dizer espécie humana. Ele esquece essa palavra da raça humana, porque isso aqui você pode, depende da maneira como você pode dizer, você pode até ofender uma pessoa, certo? Então vamos dizer a espécie humana que você não vai ofender ninguém, correto? Por que isso? É isso porque os seres humanos são muito semelhantes geneticamente e essas semelhanças entre pessoas e de diferentes regiões são fortes evidências que garante a existência da raça, não é isso? Na espécie humana, correto? Existência, então nós podemos dizer que é bom que a gente diz o seguinte, ó, a espécie humana, a evidência aqui, ó, que todo mundo tem a mesma semelhança, não existe, não existe você não pode dizer que existe essas diferenças, certo? Ó, como a gente tem que levar em consideração que todo ser humano, certo, possui a mesma quantidade de órgãos, não é isso? Ó? As mesmas finalidades de vida, ou seja, todo homem, toda mulher, a cor da pele não vai mudar ninguém. Terceiro, o que desculpa que a caligrafia é bem pequenininha, a visão aqui já não está muito boa. O que determina as características físicas de cada pessoa, como elas são herdadas, o que determina as características físicas de cada pessoa. Gente, o que vai determinar as características físicas de cada pessoa? Então, as características físicas de cada pessoa determinam só o material genético, que é passado dos pais para os filhos por meio de gametas, correto? Ó? Como ela é passada, né? Só por meio de gametas. Ou seja, quem são os gametas? Os gametas masculinos e os gametas femininos. Como são chamados gametas masculino e feminino? Masculino, espermatozoide. E feminino, o óvulo. Correto? Então vai haver a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Vai formar de novo aqui, ó. Formar o zigoto, vai formar o embrião, que vai formar o feto e vai sair vocês aí. Eu, né? Nós. Correto? Então, lembrando do ano passado aqui que vocês não lembravam muito o significado da palavra DNA, certo? O que quer dizer? Ó, é uma palavra em inglês que quer dizer ácido desoxirribonucleico. Ó, lei voltando, ó, DNA, que é ácido desoxirribonucleico. DNA está presente no núcleo da célula, no DNA, o seu DNA aqui, ó, ele vai determinar suas características, suas cargas genéticas. Nesse período de pandemia, meu menino assiste uns desenhos aqui que é no túnel do tempo, o ônibus viajante, é até interessante, o ônibus viajante é um desenho muito interessante, mas muito interessante mesmo, certo? Ele tem 4 anos, ele não entende, certamente ele não entende, mas eu
assistir e vi que é bem interessante. Alguns personagens querem mudar as características das pessoas, certo? Ele entra dentro da célula, é um personagem, e vai lá no gene, certo? E troca aquelas informações, ou seja, a pessoa é estressada. Vai lá e troca o gene que causa estressamento para essas pessoas. Ele muda a pessoa. É muito interessante o desenho. Mas vamos lá, continuando aqui. Novamente aqui as fotografias, não é isso? E observa as imagens acima. Acho que eu não pus essa questão para vocês aí não, viu? Porque eu teria que botar muito texto e a gente comenta aqui. Observa as imagens acima. Estabeleça uma relação entre o que elas mostram e os, não é isso? Termos DNA, reprodução sexual e meiose. Gente, o DNA, você acha que o DNA, vamos lá, para a cor da pele dessas pessoas são diferentes, correto? A cor da pele dessa aqui é bem moreninha, bem mais né? Pele é uma pessoa morena, né? Tem algumas pessoas que preferem, né, falar de outra maneira, mas vamos lá. E aqui é de pessoas, né? Isso aqui de mais branquinho. O material genético dessas pessoas aqui é do sexo pai e filho. Vamos lá. O material genético de uma pessoa do sexo masculino é diferente do material genético de uma pessoa do sexo feminino, claro, porque justamente os cromossomos que determinam a sexualidade, lá está lá no par, não é isso? É no par de cromossomo que determina a sexualidade, vai estar diferente. Reprodução sexuada. O que é uma reprodução sexuada? Essa reprodução é uma reprodução que depende de sexo. Tem que ter o ato de acoplamento, certo? Então, o homem e a mulher. E o que é meiose? É o processo por qual passa, né, a divisão celular. Então, no momento da fecundação, parte do material genético masculino e parte do material genético feminino vai se encontrar aqui, certo? E vai formar, certo? É aí que forma todo esse processo. Então, a meiose, uma célula feminina, ela vai passar por um processo que vai no final desse processo, ela vai ter lá 23 cromossomos, que vai juntar com 23 cromossomos da pessoa do sexo masculino, não é isso? 23 cromossomos. Os dois, 23 do pai e 23 da mãe, vai formar o que a gente chama de 46 cromossomos, que dá 23 pares de cromossomo. Beleza? Então, é bem interessante que você fique atento a isso, não é isso? Vamos lá, então, mais uma vez aqui, o pai e a mãe, quantos cromossomos vem de cada um no momento da fecundação? Quantos cromossomos? 23, 23 de cada. Junta o 23 do pai com o 23 da mãe, dá 46, que vai formar os 23 pares. Correto? A questão da hereditariedade, da genética, a gente já comentou lá em cima, não dá pra gente ficar comentando tudo. Correto? Então, se vocês vão ler, se tiver alguma dúvida, façam pergunta. Primeiros estudos sobre hereditariedade. Então, vamos falar aqui de Gregor Mendel, não é isso? Um monge. E ele fez seus primeiros estudos, seus primeiros experimentos. Eu não vou ler aqui, vocês leiam, por favor. Ele utilizou plantinhas, umas plantas chamadas de ervilha. Vou falar aqui por alto, aqui, não vou comentar muito, mas vamos lá. O que ele fez? Ele cruzou plantas altas, tá vendo? Não, plantas altas aqui, alta, com planta baixa, que é a planta anã, tá vendo? Quando ele cruzou essas duas plantas, ele esperava que nesse cruzamento aqui, digamos que ia ter 10 descendentes, que seria 5 pequenos e 5 grandes. Qual foi a surpresa dele? Na primeira geração aqui, no cruzamento teste, o que aconteceu? Todas as plantas foram plantas altas. O que aconteceu com a planta anã? Ela sumiu? Por que não teve nenhum descendente dela? Então, lá na frente você vai ver que existe a questão do dominante e do recessivo. Então, o caráter aqui alto, ele domina sobre o caráter baixo. Por quê? O que aconteceu? Essa planta aqui é alta? Só que essa planta aqui, ela é alta, mas ela tem um fator que a gente chama de heterozigoto, né? Isso aqui é azinho. E para determinar se a planta seja alta ou seja baixa, para ser alta basta ter um A maiúsculo, certo? E para que seja baixa tem que haver os dois A minúsculos, ou seja, o genótipo dela tem que ser, o fenótipo dela tem que ser, certo? O genótipo, desculpe, tem que ser azinho.
fenótipo é o tamanho, o fenótipo aqui é a interação do genótipo com o meio, o tamanho aqui dela é anã. Então, ele sumiu, vamos ver o que vai acontecer quando ele insistiu e cruzou ela novamente aqui, ó. Cruzou ela novamente, o que aconteceu? Vamos lá, o que aconteceu? Ó? Plantas receptoras de pólen alto, plantas anã. Deu uma planta alta. Essa planta alta, ela foi cruzada, ó, novamente, duas plantas altas. Só lembrando que essa planta aqui, ó, ela tem o que a gente chama de, vamos lá, ó, desculpa aqui, ó, vamos lá. Essa seria azão, 2A maiúsculo, ó. E essa aqui, o que se chama de azinho, azinho. O que é azão, azão e azinho, azinho? Olha lá, ó, o genótipo dela. Então, ó, esse aqui é chamado de recessivo, esse aqui é chamado de dominante homozigoto, certo? O que aconteceu foi, quando cruzou azão com azinho, deu azão, azinho. Vai dar tudo aqui azão, azinho. Então, deu 100% plantas altas, mas a carga genética dessa planta não é igual à carga genética dessa outra planta aqui, que é homozigoto dominante, correto? Aqui é heterozigoto. Quando essas duas plantinhas se cruzarem, o caráter recessivo ele vai aparecer novamente. O que aconteceu aqui? Ó? Então, cruzou essas duas plantas altas, lembrando que essa aqui já não é mais azão, azão, nem azão, azão, foi azão, azinho, ó, com azão, azinho. O que aconteceu? Quando você cruza azão, azão, dá azão, azão. Azão, azinho, azão, azinho. E quando você cruza azinho, azão, dá azinho, azão. E quando você cruza azão, azinho, vai dar lá, ó, um azinho, azinho. Ou seja, de 4 cruzamentos, a probabilidade é que tenha uma planta baixa. Olha o que aconteceu aqui, ó. Então, essas plantas aqui, ela tem genótipo de que maneira? Certamente, como a gente viu aqui, ó, azão, azão, não é isso, ó. Azão, azão. Essa outra aqui, ó, certamente azão, azinho, azão, azinho. E essa outra aqui, azinho, azinho. O que aconteceu? 75% de plantas altas e 25% de plantas anã, ou seja, plantas baixas. Qual é o genótipo dessas plantinhas aqui? O genótipo dela, dessa aqui é recessiva, azinho, azinho. O genótipo dessas outras, dominante, heterozigoto, diferente, ó. E aqui é puro dominante, que é homozigoto. Então, fatores genéticos, eles influenciam sim. Então, aí no segundo cruzamento das ervilhas, ele achou, agora voltou o caráter, nem só, que era de planta anã. Então, não morreu. Esse caráter não morreu. E continuando aqui falando sobre hereditariedade, é isso? Vamos falar aqui, ó, podemos citar algumas, por exemplo, milho. Hoje, chega-se a espécies de milho cada vez melhores. Por que cada vez melhores? Todos esses grãos. Por quê? São selecionados os grãos melhores. E a tendência é que essa melhora passa de geração para geração. O caráter inferior, ele vai ser deixando de lado. Peço que vocês leiam no livro. Tudo bem que vocês não têm o livro, né? Mas peço que vocês leiam, porque não dá para mim ler, senão o vídeo fica extenso demais. Nós temos aqui 3 questõezinhas. A hereditariedade já era conhecida pelos seres humanos há milhares de anos. Qual exemplo desse conhecimento é citado no texto? Eu teria que ler o texto, eu já li o texto, mas eu não tenho como ficar lendo agora, senão o vídeo fica extenso. Então, o que a gente pode concluir aqui, ou citar de novo, que a hereditariedade, não é isso? Já era conhecido pelos seres humanos há milhares de anos. Qual exemplo desse conhecimento é citado no texto? Então, a gente teria que ler no texto, e eu não vou ler com vocês aqui, mas se vocês lerem esses textos lá, você vê lá justamente a seleção natural. É isso, ó. A seleção natural, como a gente está falando do milho aqui, seria a seleção natural do milho. Isso, ó. A espiga mais antiga, não é isso, a espiga mais antiga, já encontradas desde de 9.000 anos atrás, não é isso? É pequena e apresentava poucos grãos, bem diferente das plantas de milhos atuais. O que aconteceu? Essas espigas pequenas tinham poucos grãos. Ela foi melhorando, observa aqui, ela foi melhorando, e chegou hoje a um grão tão bonito, né, só tão produtivo quanto esse. A tendência é que essas espigas de grãos, poucos grãos e pequena, ela tenha extinta, sim, porque as características que não servem dela foi tirada e foi selecionada só as melhores. Segundo, explique o que aconteceu com o milho com o passar do tempo, por que isso aconteceu.
Ao longo do tempo, os seres humanos, não é isso? Selecionavam as características que consideravam, desejavam ao milho, ou seja, as características mais vantajosas. Claro, as características que são desvantajosas, eles não selecionavam nada. Isso é como, quais as características vantajosas? Não é isso? As produtividade, o tamanho do grão, não é isso? Por que eles faziam isso? Para que fossem passadas para as próximas, né, as próximas espigas, os próximos grãos, não é isso? Que resultou em milhos que conhecemos atualmente, cuja espiga é maior e com maior quantidade de grão, mais eficiente. Faça uma pesquisa sobre as principais características da civilização maia e de sua cultura em seu caderno, registre faz um resumo lá também, né, as informações sobre essa pesquisa. Então, gente, vamos fazer essa pesquisinha aí, vocês estão de boa aí mesmo. Vamos dar um pouquinho de história e ciência, anda lado a lado aqui, a história, ciência e geografia. Civilização maia, não é isso? Vocês já estudaram isso aí, não sei quando, ou está estudando, ou já está estudando agora. Mas vocês vão ver como é que eles cultivavam os grãos, como que era, como ele fazia para selecionar esses grãos. Lembrando que nós estamos entrando aqui na genética, um assunto muito importante e muito produtivo. E a questão também além da genética, a questão da evolução da espécie. Lembrando, nunca esqueça, viu? Na evolução das espécies, certas características vantajosas são passadas, certo? E a tendência é que os mais aptos, certo? Aqueles que têm mais facilidade de adaptação, sobrevivam. Certinho? Então não vai achar que são os mais fortes, não, que estão errados. E na próxima aula a gente comenta sobre aqui, alguns conceitos de genética, genes e alelo, correto? Fita de DNA, como eu falei para vocês do ônibus viajante, Então nessa fita de DNA aqui, isso aqui são formados por alelo, tá vendo? Cada pedacinho de um alelo desse aqui, cada informação dessa aqui, certo? Para uma determinada característica dos seres humanos. Imagine se a gente pudesse trocar, lembrando que isso aqui são minúsculas, viu? No desenho, as pessoas viajam no DNA de outra pessoa, conseguem mudar lá, certo? Só que eles precisam codificar, que são uma infinidade de informações. Correto? Então vamos ver os características de cada um aqui, de DNA, de gene, certo? O que é genes alelos, dominante e recessivo, eu acabei de citar lá o que é um gene dominante, o que é um gene recessivo, correto? Recessivo, para que ocorra recessivo, tem que haver a chamada dose dupla, não é isso? Algumas características, algumas doenças são causadas por gene recessivo, como o albinismo, certo? Aqui nós temos o exemplo aqui de um cromossomo, ele não é como está na foto aqui, mas é bem parecido, parece uma espiral, né? Um zip, feixe-eclair. E são formados por bases nitrogenadas, já tinha comentado com vocês o ano passado, que tem as bases nitrogenadas que está presente no DNA e no RNA, que é adenina, citosina, guanina. Vamos lá? Então, para que vocês memorizem, lembrem das letras de Gal, Costa, Gal, guanina, Costa e citosina. E Agnaldo, Timóteo, adenina e tinina. Sempre se casa, Agnaldo vai casar com Timóteo, nem só, ou seja, adenina e tinina. E Gal, que é guanina e a citosina sempre casa. Essas bases nitrogenadas sempre estão uma do lado, uma abaixo da outra ou em cima da outra, correto? São chamadas de base nitrogenada. No RNA dá lugar a uracila, certo? E depois a gente comenta sobre isso. Essas características aqui, das letrinhas, como eu falei para vocês, recessivo. O que é recessivo? Quando essas letrinhas ocorrem em dose dupla. É isso, elas são minúsculas. Quando que é um dominante? Dominante ele vai ser chamado de homozigoto. Homo, porque são iguais, Recessivo também são homozigoto, tá vendo? Só que aqui é dominante, aqui é recessivo. Correto? Dominante, homozigoto. Esse aqui também é considerado como dominante, só que o que acontece com esse dominante aqui? Ele é heterozigoto. Esse aqui, toda vez que você cruza essas características com essas características,
não vai haver indivíduos que possam na geração futura ter mudanças. Como no caso das plantas lá, ó. Se você cruzar plantas homozigota dominante com homozigota dominante, vai dar sempre homozigota dominante. Mas se você cruza homozigoto dominante com homozigoto recessivo, né? Homozigoto dominante com recessivo, vai ter mudança lá na geração, vai ter mudança. Na primeira vai ter? Não, mas na segunda vai. E você cruza homozigoto dominante com heterozigoto aqui, vai ter mudança? Vai chegar um ponto também que tem mudança, porque ó, tem uma diferencinha aqui. Então, mais uma vez, ó, vamos dizer, ó, recessivo, certo? Recessivo minúsculo, homozigoto dominante, duas letras maiúsculas, e homozigoto, é isso, ó, e heterozigoto, aqui vai ser dominante também, mas é heterozigoto, ó, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, correto? Quando você cruzou as ervilhas aqui, observe novamente aqui, ó, plantas altas, homozigoto dominante, aí ó, Dzão, Dzão, com a plantinha anã, Dzinho, Dzinho. Primeira geração, teve plantas anã? Não, 100% plantas altas, tá vendo? Mas o genótipo delas foram iguais? Não. Por que não? Ó, observa aqui, ó, ela teve Dzão, Dzão, certo? Nesse caso aqui, ó, essas plantas aqui, ó, foi as que resultaram, tá vendo? Ó? Resultaram, ó, cruzamento de plantas altas com planta baixa. Resultaram uma planta alta, mas o genótipo dela é todo Dzão, Dzinho. E quando se cruza, tá vendo? Quando teve o cruzamento dela novamente, teve a probabilidade de 25% de plantas recessiva, 50% heterozigoto e 25% dominante. Correto? Observe o quadrinho aqui. É isso aí, uma boa aula. Tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui. Tá bom? Valeu, garotos!